No momento em que milhões de aposentados seguem aguardando com enorme expectativa os próximos passos do julgamento da revisão da vida toda, uma movimentação inesperada no STF reacendeu a esperança. Uma decisão individual, tomada de forma firme e totalmente fora do padrão que vinha sendo adotado no tribunal, mostrou que ainda existe resistência real às mudanças repentinas e muitas vezes inexplicáveis que marcaram esta disputa jurídica. Enquanto alguns ministros alteraram suas posições sem qualquer justificativa convincente, um deles resolveu remar contra a maré e assumir publicamente uma postura coerente, técnica e alinhada com os direitos dos segurados. O que quase ninguém está comentando é que uma decisão isolada pode ser apenas um gesto simbólico, ou o primeiro passo de uma virada completa nesse julgamento histórico. A dúvida agora é simples e ao mesmo tempo gigantesca. Essa resistência solitária terá força para influenciar o destino de milhões de brasileiros que contribuíram por décadas? Se você acha que já presenciou todas as reviravoltas possíveis na revisão da vida toda, prepare-se. O que aconteceu desta vez pode alterar todo o rumo do processo. Estamos falando de um ministro que, justamente no instante mais crítico, decidiu se posicionar de forma clara e objetiva, enquanto outros mudaram de lado sem qualquer explicação. E isso aconteceu exatamente no mesmo dia em que o julgamento virtual foi oficialmente aberto. Coincidência? Definitivamente não. A decisão foi assinada por André Mendonça no dia 14 de novembro de 2024 e publicada em 17 de novembro, data que marcou a inclusão do tema na pauta virtual. O ministro fez questão de demonstrar publicamente seu entendimento, reforçando sua defesa aos segurados em um momento decisivo. Mas antes de celebrar, é essencial compreender o peso real dessa decisão. Uma reclamação constitucional, por si só, não anula automaticamente o que foi decidido nas ADIs, nem elimina o tema 1102. Trata-se de um posicionamento individual, mas com enorme relevância simbólica e estratégica. Essa decisão surgiu a partir da reclamação constitucional apresentada por um aposentado que havia perdido o direito à revisão após interpretação equivocada no primeiro grau. O juiz alegou que as ADIs 2110 e 2111 teriam superado o tema 1102 e que, por isso, o processo não precisaria mais ser suspenso. André Mendonça discordou frontalmente. Ele reforçou que a reclamação constitucional existe justamente para preservar a autoridade das decisões do STF e garantir que súmulas vinculantes e temas de repercussão geral sejam seguidos corretamente, algo que não aconteceu nesse caso. Após reconhecer que a reclamação era cabível, o ministro passou para o mérito e trouxe um entendimento extremamente importante. Se os processos foram suspensos para evitar decisões precipitadas favoráveis, também devem ser suspensos para evitar prejuízos injustos aos aposentados. Em outras palavras, a prudência vale para os dois lados. Mendonça também reconheceu que sua visão evoluiu. Antes, entendia que cada juiz poderia decidir de forma autônoma sobre a revisão. Mas após analisar o comportamento recente da primeira turma, passou a defender a suspensão geral dos casos, para evitar injustiças. O ministro não ignorou o julgamento das ADIs, mas afirmou que elas não interferem de forma automática na revisão da vida toda, e se houver interferência, deve ser somente dali para frente, preservando os direitos já constituídos. Essa é uma linha de entendimento coerente, constitucional e profundamente alinhada à segurança jurídica. No fim, André Mendonça anulou a decisão contrária ao aposentado e garantiu a suspensão do processo, devolvendo ao segurado a esperança de ter reconhecido seu direito. Embora a decisão não altere de imediato o resultado das ADIs, nem do tema 1102, ela abre um precedente poderoso para casos semelhantes. Mais do que o resultado do processo individual, o que realmente importa é a mensagem que o ministro enviou. Ele está insatisfeito com os rumos do julgamento e não aceita mudanças artificiais que prejudiquem os aposentados. Essa posição, somada às falas de Edson Fachin, mostra um caminho claro. É hora de pedir destaque. E aqui vem a pergunta que muitos fazem. Mas o destaque adianta se serão os mesmos ministros votando? A resposta é sim, e por uma razão simples. No plenário físico, há debate.
No plenário físico, há confronto direto. No plenário físico, as contradições aparecem e as incoerências não passam despercebidas. A discussão deixa de ser silenciosa e passa a ser transparente, como exige uma pauta que afeta milhões de brasileiros. André Mendonça foi claro ao explicar que o STF não declarou a inconstitucionalidade do artigo 3º. O tribunal apenas interpretou a norma de maneira a garantir ao segurado a possibilidade de escolher a regra que mais o beneficia, algo coerente com os princípios constitucionais de proteção social. Ele lembrou ainda que uma decisão contrária atinge justamente quem está na base da pirâmide social, trabalhadores com menor escolaridade, menor renda e maior vulnerabilidade. Na sua análise das ADIs, Mendonça deixou claro que elas tratavam de temas bem específicos, como o fator previdenciário e salário-maternidade, e não poderiam automaticamente interferir na revisão da vida toda. Se houvesse interferência automática, o próprio tema 1102 jamais poderia ser julgado, seria uma contradição interna no tribunal. Por tudo isso, o pedido de destaque se tornou mais urgente do que nunca. Chegamos ao ponto decisivo. Só há uma forma de evitar que uma mudança injusta e obscura se consolide: levar o debate ao plenário físico, onde não há votos silenciosos, onde as decisões são explicadas, confrontadas e justificadas. A atitude de André Mendonça é mais que uma decisão técnica. É um ato de coragem, é um sinal claro de resistência contra uma possível injustiça histórica. É a prova de que ainda existem ministros comprometidos com a Constituição, com a segurança jurídica e com a dignidade de quem trabalhou a vida inteira. E agora, mais do que nunca, é preciso pressão popular. É preciso mostrar que os aposentados não estão sozinhos. Comente aqui embaixo. Revisão da vida toda já. Diga sua cidade, mostre seu apoio, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. A revisão da vida toda ainda pode ser salva, e essa decisão pode ter sido o primeiro passo. Continue acompanhando o EJS Notícias, um canal comprometido em explicar de forma clara, simples e direta tudo o que está acontecendo nos tribunais e como isso muda a sua vida. Que Deus abençoe você e todos os aposentados do Brasil. Até a próxima!